com a coloproctologista, né, doutora Daiane Ciumento. Ela está aqui para tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também, porque olha, só quem tem sabe, né, doutora? Tudo bem? Verdade, tudo bom. Boa tarde, um prazer estar aqui de novo com vocês. Porque é um assunto que as pessoas às vezes não falam muito, mas tem muita gente que a gente sabe que sofre com isso, né, doutora? É bem o que você falou. Até quase 1/3 da população vai experimentar um episódio de prisão de ventre, né, ou a constipação ao longo da vida. E quem tem sofre, sabe como é ruim, né? Mas, doutora, então, pode-se dizer então que se trata, né, de um quadro de... O que é um quadro de constipação intestinal? Até para as pessoas que de repente estão em casa e tem não sabem, né? E estão sofrendo lá. Quando acontece, fala com a vizinha e tal, acaba descobrindo o que é, né? Bom, a constipação intestinal ou obstipação, que a gente também fala, ela é considerada quando a gente diminui a frequência da evacuação ou essa evacuação ela não ocorre de uma forma tão natural, tão tranquila. Assim, em termos mais técnicos, menos de 3 evacuações na semana, ou às vezes a gente consegue ter 3 evacuações, mas a gente tem uma evacuação que tem que fazer muita força, que é dolorosa, parece que não conseguiu fazer tudo, aquelas fezes em bolinhas, também caracterizam a constipação. Doutora, e assim, quando é o momento dessa pessoa, então, começar a ter um cuidado redobrado e uma atenção maior para essa constipação intestinal, aquele start que ela tem que ficar atenta ali? Nós costumamos sempre alertar os pacientes mudança repentina do hábito intestinal. Então, eu ia no banheiro a cada 1, 2 dias e, de repente, estou ficando 4, 5 dias sem ir no banheiro. Ou minhas fezes, elas eram pastosas e agora está ficando mais difícil, está saindo em bolinha. E esse é aquele alerta, opa, a gente tem que conversar com o médico. Fora isso, também a qualidade de vida, né? Porque a constipação reduz muito a qualidade de vida. Então, tá me incomodando, eu acho que pode ficar melhor, também é hora de conversar para ver o que pode melhorar. Melhorar, né? E também cuidar com o tipo de alimentação, bebida também, né, Sempre, doutora? é o primeiro ponto que a gente fala. Doutora, e a constipação intestinal é a mesma coisa que prisão de ventre? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Na verdade, popularmente a gente fala o intestino preso ou prisão de ventre, né? Mas o termo técnico, o termo médico seria ou constipação ou obstipação intestinal. Doutora, e quais são os fatores e as causas, né, que podem levar esse caso de constipação intestinal? Bom, Mauro, a gente tem muitas causas, sabe? No geral, a principal é a alimentação. Igual você falou, a gente no dia a dia, na correria, acaba por não tomar tanta água, não comer tantas fibras, então essa é a principal causa, o sedentarismo, uma alimentação com muita proteína animal. Fora isso, às vezes o ato evacuatório mesmo, ficar muito tempo sentado no vaso, que isso é um problema, segurar muito a vontade e outras doenças que podem estar associadas também, né? Doutora, e assim, pode ter algum tipo de alimento, pode dar constipação? Porque, tipo assim, eu tenho uma amiga, gente, que ela não pode comer bacon, que ela tem que correr no banheiro. Isso seria alguma coisa assim ou não? Na verdade, tem algumas pessoas que têm intolerâncias. As intolerâncias costumam dar mais diarreia, desconforto, mas em alguns casos pode dar constipação. Igual a gente falou, a dieta que a gente come certos tipos de alimentos e daí deixa outros de lado, que seriam mais saudáveis, que ajudariam no funcionamento. Fibras, tal. Isso, que é o fundamental, a fibra. E como que é feito esse diagnóstico, doutora, para a pessoa saber mesmo que ela está com constipação intestinal? Como que é feito esse diagnóstico? Bom, inicialmente uma boa conversa, sabe? A gente vai precisar saber bem certinho da vida do paciente, os hábitos, se esses hábitos mudaram, tanto hábitos de alimentação quanto o dia a dia. Medicamentos também. Medicamentos, a gente tem muitos medicamentos que causam constipação. Às vezes eu comecei a tomar um ansiolítico há pouco tempo e eu percebi essa mudança de intestino. Então, basicamente, uma conversa bem conversada e daí alguns exames podem nos auxiliar para o diagnóstico da causa da constipação. Às vezes exames de sangue, a colonoscopia para afastar
causas que a gente não gostaria tanto, né? Por exemplo, tumores. E a manometria também é um exame muito importante para a gente, para avaliar a musculatura do ânus. E assim, doutora, o que seria a constipação funcional? Que ela tem diferenças aí também, Tem, né? A gente tem essa classificação funcional e a orgânica, né? A funcional é a constipação geralmente pelo erro alimentar. A gente não tem uma causa secundária, mas a gente tem uma pessoa que não come tanta fibra, que esquece de tomar água e acaba ficando com esse intestino mais lento. E já a orgânica, como que ela seria? Aí a doutora? orgânica é como se fosse uma constipação secundária. Ela acontece por causa de alguma alteração, seja ela do intestino mesmo, como eu disse, as alterações da musculatura, é muito comum a gente ter, por exemplo, a musculatura ela não trabalha de forma adequada, ou a gente não tem uma pressão adequada, e isso é uma das causas muito frequentes de constipação. Como você falou, medicamentos, alguns tumores, alterações metabólicas, endócrinas, neurológicas, que podem cursar com a constipação. Doutora, a senhora falou da importância da fibra, né? Que tem que ter bastante fibras na nossa dieta. Então, isso é até para as pessoas em casa entenderem também, isso aí seria que é através de verduras, o que seriam essas fibras? Então, fibra, a gente precisa de mais ou menos 25 gramas por dia para o nosso intestino funcionar bem. A gente encontra em verduras, em frutas, todas as frutas a gente acaba tendo fibra, cereais, legumes, vegetais, então seriam esses alimentos mais saudáveis e que vão nos proporcionar uma quantidade adequada de fibra. Eu costumo falar para os pacientes aí 4 porções diárias de fibra, não importa. Quero comer 4 frutas ou vou comer 2 frutas, 2 verduras, enfim, 4 porções a gente já tem um aporte bom de fibra. Já para o dia ali resolve, mas é importante ter bastante. Isso, frequência, né? Doutora, mas qual que é o grupo mais comum a sofrer com constipação intestinal? Mulheres. Tá? E mulheres, principalmente, às vezes, alterações hormonais na gestação, pessoas mais idosas também, ou que têm algumas doenças associadas que ajudam a diminuir a mobilidade. Então, sem sombra de dúvida, seriam mulheres e idosos. Doutora, e o frio, agora, essa época aqui, ela tem alguma ligação, ela aumenta, ou é mais tranquilo? Como lidar com isso? Geralmente, pode perceber que no frio o nosso intestino fica um pouquinho mais lento, né? E isso é verdade. O que acontece? Não é o frio em si que vai diminuir a motilidade intestinal, mas a gente pode perceber que no frio a gente toma menos água, querendo ou não, a gente não sente tanta sede, né? Os alimentos que a gente come, eles não são tão ricos em fibras. Os alimentos que têm fibras, que a gente comentou, geralmente eles são mais frios, né? A gente não come cozido. Então, a gente diminui um pouco essas fibras e também a gente deixa um pouquinho de fazer exercício, né? Então, tudo isso junto favorece o intestino ficar mais lento. Então, é importante ficar atento a isso. E mesmo no inverno, a gente fala, tem que tomar bastante água, né? Fibras também. Doutora, e foi diagnosticado constipação intestinal, né? Como que é feito esse tratamento? Depende do caso? Como que ele é realizado? Depende muito, igual a gente comentou, tem várias causas, né? Então, depende da causa da constipação. Primeiro de tudo, e eu acho que fica para lembrar essa dica, água, fibra e exercício, né? Então, esse é o primeiro ponto do tratamento, a gente sempre vai bater nessa tecla. Depois, a gente vai focar na causa e daí, às vezes, a gente precisa fazer fisioterapia, muitas vezes, fisioterapia pélvica. E algumas vezes, a gente vai precisar de um uso de laxante, alguma ajuda, ou mudança de algum medicamento também, aí vai depender da causa. Por isso que é importante você procurar ajuda, entender, tentar descobrir qual que é o tipo que você tem ali também para fazer o tratamento. E com essas dicas que a doutora deu também é muito importante, até para você cuidar. E assim, doutora, eu falo que a gente é um reloginho. Tem como a gente perceber que algo não está certo ali também, né? Claro, a gente vê. Eu vou no banheiro todo dia. E aí, de repente, já faz mais ou menos um mês que está um pouquinho mais lento, está um pouquinho mais difícil. Opa, não é o meu normal, né? Tenho que dar uma olhada. E vocês ficarem atentos também, né, nesses quadros, porque às vezes as pessoas sofrem mais. E a constipação, doutora, assim, tipo assim, ela é mais direta ou as pessoas só têm às vezes, ou quem tem sempre?
Tem dos dois. Tem gente que fala casos. assim, desde criança o meu intestino é mais lento, geralmente mulheres falam isso, né? Tem um metabolismo mais lento, um intestino mais lento, e daí a gente tem que ficar de olho uma vida inteira acompanhando e cuidando. E tem casos mais pontuais, por exemplo, eu fui fazer uma viagem, mudei minha rotina, então meu intestino ficou mais preso, isso. Ou comecei a tomar um medicamento em específico e meu intestino prendeu, a gente muda essa medicação e tende a se normalizar. E esse pós-Covid, a senhora percebeu alguma diferença, doutora? Assim, as pessoas têm reclamado mais no consultório, até as pessoas que passaram o Covid, de repente teve uma mudança, era tudo certinho, de repente desandou. Ou tem casos também que desandava antes e ficou bom agora. O que a gente percebe mais com o Covid, realmente, ele faz essas alterações gastrointestinais, né, também, mas principalmente diarreia. Daí, a gente percebe mais diarreia pós-Covid, o paciente que tem aí alguns períodos de diarreia. Isso acontece. Então tem que ficar atento a esses aí também, né? E tem alguma maneira, doutora, de prevenir esses quadros de constipação intestinal, que a pessoa que já sabe que tem um cuidado especial, tem como prevenir? Tem. Então, lembrar sempre da porções de fibra aí no dia, pelo menos 2 litros de água, é muito importante, e fazer um exercício. Fora isso, não segurar a vontade de ir no banheiro. Com a nossa vida corrida, a gente fica muito deixando para depois, e quando chegar em casa, né? E acontecem aquelas que a gente não consegue contrair direito ou ter a força necessária. Então, não segurar a vontade de evacuar. E uma coisa que acontece muito também hoje em dia, não ficar muito tempo sentado no vaso após evacuar ou para evacuar. Vai lá, ficar lá senta. No celular. Justamente. As pessoas trocaram a revista pelo celular, né? E agora ficam lá muito tempo. Então, fez o que precisava ser feito e já levanta. Mas esse tempo, então, que de repente as pessoas ficam no banheiro com o celular, mexendo lá, isso aí pode prejudicar ou aumentar mais a constipação, doutora? O que acontece nesses casos? Pode favorecer, aparecer a constipação, e nos pacientes que já são constipados, pode piorar e também trazer alguns sintomas associados, por exemplo, aparecimento de hemorroida, coisas do tipo. Por ficar mais tempo sentado, forçando também. Isso, faz mais pressão, né? Então... Olha que dica interessante, é importante vocês ficarem atentos a isso aí também, né? Quando vai no banheiro, é para ir no banheiro, né, doutora? E só. Ou é o número 1 ou é o número 2, já volta para a vida normal. No celular, vai para o sofá, vai para a cama, não no vaso, né? É para não acostumar mal, mas tem que ter esses cuidados aí também. Mas, vocês aí de casa que de repente querem saber mais também sobre